Olá, muito boa tarde. Em Roma terminou a primeira sessão da Assembleia Sinodal com um desafio a que a reflexão seja agora aprofundada também nas comunidades. Connosco hoje Juan Ambrósio, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, também envolvido na dinâmica sinodal e atento a estes dias de reflexão em Roma. Boa tarde, Juan. Boa tarde, Henrique. Na verdade, foi uma primeira parte que terminou, digamos, inconclusiva, sem grandes determinações, linhas pastorais, mas também não se pode esperar que haja conclusão ao intervalo, não é? Claro, claro. Não era este o momento de tomar as grandes decisões. Aliás, a própria Assembleia Sinodal não tem a capacidade de ser ela a tomar as decisões. Tem a capacidade de sugerir, de refletir, de partilhar, de sugerir esses caminhos. Essa capacidade depois de tomar as decisões finais reside no Ministério Petrino, ou seja, o Papa que depois acolherá, tem acolhido sempre essas indicações, dando-lhe o seu cunho, a sua sensibilidade e depois tomando decisões. Portanto, não era este, parece-me a mim, claramente, o momento de tomar grandes decisões. Dito isto, porém, acho que fará algum sentido dizer que se calhar esperávamos um bocadinho mais de clareza. Clareza em que sentido? No mapeamento das questões, não é? Ou seja, estamos perante esta questão, estamos perante esta realidade, esta dinâmica, este desafio, este problema, parece-nos que o caminho é este, estas posições não, estas sim, e aí ficámos um bocadinho sem esse grande mapeamento. As diversas questões que são apresentadas, pois, dividem-se em três aspectos: aquilo em que há consensos, os consensos que são sugeridos são os evidentes, os óbvios, aquilo onde não há consensos e há mesmo divergências, e aí surgem algumas que, pelo simples facto de serem apontadas e assinaladas, isso é positivo, ou seja, o reconhecimento de que aí não nos entendemos e que precisamos de fazer caminho por si só, isso é positivo. Alguns dos desentendimentos porventura até geram alguma perplexidade, por exemplo, no campo da sinodalidade, como é que ao fim de tanto tempo de caminho sinodal, a sinodalidade ainda levanta problemas. Em todo caso, é bom que tenhamos consciências deles porque é um tema central, certamente voltaremos a essa questão. E depois propostas, e essas propostas é que sabem a muito pouco, não é? Porque, no geral, é só continue-se a refletir, continuemos a aprofundar. É verdade que há uma convocatória interessante à reflexão teológica, não só teológica, ou seja, que a teologia, os teólogos se empenhem na reflexão dos diversos assuntos, convocando também o direito canónico, e interessante, e a própria liturgia. E a intenção de escutar determinados grupos. Exatamente, e a intenção de escutar grupos, porventura até, e fala-se explicitamente nas ciências humanas, nas ciências sociais, na filosofia, e isso não pode deixar de ser assinalado como muito positivo, não é? Esta atenção à realidade, isso é uma nota, à vida concreta das pessoas, é uma nota muito positiva. Estranho que não se convoquem outras racionalidades e outras ciências, que não se expressa aí, quando o Papa nos seus textos fala nela, por exemplo, as ciências naturais, no âmbito de tudo aquilo a que eu chamo de ser a constelação Laudato Si, não é? O cuidado da casa comum. Há um silêncio grande em relação a esses temas neste documento. Dir-me-ão, não era o tema central do sino, não era, mas se o sino é sobre a identidade e a missão da Igreja, sobre o sermos Igreja, isto que é uma dimensão, parece-me a mim ser fundamental, assim o indica a reflexão que Francisco tem partilhado nos seus textos, parece-me a mim que estas dimensões do cuidado da casa comum deveriam estar mais presentes. Ou seja, aquilo que determinou o documento de trabalho, todas as reflexões que foram feitas e que chegaram a Roma acabavam por ser muito mais concretas e definidas, nítidas, não é? Do que o que saiu isso deste... Nós não podemos deixar constatar isso, não é? Ou seja, o documento de trabalho, que talvez pudesse ser uma coisa que ainda estava menos madura, menos amadurecida, menos consciencializada, menos robusta, não é? Acaba por ser uma coisa mais concreta do que isto. O que é que isso indicia? Acho que nós não temos que ter medo de dizer essas coisas. Indicia que há um enorme receio em ousar caminhos novos. Aliás, há uma coisa muito bonita neste sínodo e que é uma grande conquista,
que é este exercício de dialogarmos uns com os outros, de nos sentarmos uns com os outros. Poderá parecer folclore a questão das mesas redondas, não é? De não haver uma presidência e depois todo um cadeiral, não é? Que as pessoas assistem ao que alguns dizem. Não. Esta visualização de que os membros da Assembleia Sinodal se sentam à volta de uma mesa redonda para dialogar e com uma metodologia, a conversação no espírito, não é? De que têm mesmo que se escutar uns aos outros, sem se interromper, rezando, falando. Não era uma troca de argumentos. Não era simplesmente uma troca de argumentos. Era mais do que um diálogo, que às vezes é um monólogo, não é? Duas pessoas que parecem estar a dialogar, mas não, estão... Cada um fala para si, sem estar muito atento às perspectivas dos outros. Isso não foi assim. E, portanto, isso é muito positivo, porque a Igreja quer ser isso, tem de ser isso. Não é? E essa experiência, por si só, é muito, muito importante. E, porventura, essa experiência era um passo fundamental a fazer-se. Ainda bem que estamos na primeira parte, ainda bem que a Assembleia, que o Sínodo tem 2 sessões, não é? Porque então fazemos a experiência, o treino disto e talvez, num segundo momento, possamos ir mais longe. Agora, temos que sinalizar o receio, não é? Aliás, se calhar o que podemos concluir, como alguns, comentadores já têm dito, é esta consciência de que somos verdadeiramente uma igreja poliédrica. Há outra nota que me parece positiva, que é a preocupação da unidade e da comunhão, não é? Ou seja, há o cuidado também de não extremar posições para que não se fira de uma maneira grave a comunhão. E isto também não pode ser deixado de sublinhar de modo positivo. Agora, que isso de não ferir a comunhão também não fira depois o que é a capacidade de acolher, a capacidade de incluir, a capacidade de estar atento àqueles que se sentem sozinhos, não acompanhados, não levados a sério nas suas histórias de vida. Percebem-se divisões que são também naturais, os mídias aprofundaram um bocadinho esse tema, também um bocadinho à falta de síntese ou de informações concretas que saíssem do debate sinodal, que isso foi um bocadinho, não se foi tanto por essa via, eventualmente para não empolarem em torno de determinados pontos, e isto evidencia de alguma forma, nem todos estão de acordo, que há fações que assumem posições algo contrárias. Sem problema. E depois esta questão dos documentos serem aprovados com maioria de 2/3, não é? 2/3, o que é significativo. É positivo, mas também acaba depois por dar um texto um bocadinho mais redondo. Como é óbvio. E, portanto, também não se poderia esperar, não é? Mas não deixa de ser positivo que tudo o que faz parte destes textos tenha sido aprovado por uma maioria de 2/3. O que é que se indicia aí? Que se indicia que temos sinalizado uma orientação no caminhar. E isso é muito importante. Aliás, apesar de nas propostas nós podermos ter esperado um bocadinho mais, o facto de se dizer aprofunde-se, criem-se comissões, convocando as diversas maneiras de pensar teológico e outras racionalidades, como acabámos de dizer, isso não pode deixar de ser positivo. E ou seja, esta vontade de caminhar, não foi dito, está tudo dito, e não foi dito, porque podia ser dito, está tudo bem, portanto não precisamos de continuar a caminhar. Não, vamos aprofundar porque é por aqui. Ou seja, o exercício da sinodalidade, que não é só uma metodologia, eu chamo muito a atenção para isto porque tenho algum receio às vezes que a sinodalidade seja reduzida a uma metodologia. Não há sinodalidade sem metodologias sinodais. É óbvio isso. Mas pode haver metodologias sinodais e a instituição, a Igreja, não ser sinodal. Não é? Apesar de utilizar algumas metodologias sinodais. E, portanto, não podemos reduzir isto a questões metodológicas, por mais importantes que elas sejam. Mas a experiência da sinodalidade... reparem lá, no mundo em que estamos, tão polarizado, não é? Tão dividido, tão cheio de tensões, inclusive é dentro do interior da Igreja, como temos que reconhecer, parece-me uma questão de ver a realidade, e se nós não partirmos da realidade não conseguiremos resolver. Num mundo tão polarizado, esta imagem que durante um mês é possível sentarmos-nos, é possível escutarmos-nos com calma, é possível fazer um esforço de atender ao argumento do outro, isso não pode deixar de ser positivo. A Igreja precisa disto,
O mundo precisa disto. Este testemunho por si só é, do meu ponto de vista, um testemunho que pode ter traços e dimensões proféticas. Agora, não nos contentemos só com isso, não é? Aproveitemos este tempo em que o Espírito nos convoca a centrarmos em escutar-nos para o escutar a Ele. Porque é neste diálogo que vamos fazer o exercício da leitura dos tempos e ver o que é que Deus nos está a dizer nestes tempos. E agora, nas comunidades, quando tudo isto começou, havia trabalho de casa, digamos assim, que era muito claro o que é que se tinha que fazer. Agora há o risco disto ficar um bocadinho na sensibilidade dos grupos, das comunidades, dos párocos. E esse é algo que me deixa a mim também um certo sabor amargo, porque é dito vamos continuar, mas em bom rigor ainda não temos indicações claras de como é que vamos continuar. É sugerido que isto é devolvido de novo às comunidades. Lembremos qual foi o itinerário: fases diocesanas, e nas fases diocesanas havia fases locais, os grupos locais, as paróquias, os movimentos, e houve aí de facto uma dinamização. Passou para a fase diocesana, fez uma síntese diocesana, fez uma síntese nacional. Segundo momento, as etapas continentais, não é? Onde foram surgindo também documentos precisos. E vemos que há temas que são transversais, que aparecem em todos eles. Agora, alguns deles não desapareceram, mas não são formulados com tanta veemência. Finalmente, então, esta fase, digamos assim, universal, da Igreja Universal. Bem, do que é que eu digo? Nós não podemos estar, primeiro, não podemos estar à espera que haja indicações claras em 24, no fim de 24, ou porventura 25, porque se o sínodo encerra fins de outubro, provavelmente só teremos um texto, o texto final do sínodo, tê-lo-emos em outubro, novembro, mas algo que o Papa possa dizer, provavelmente, se calhar, só em 25. Não podemos esperar até 25. Se nestas diversas fases as dioceses, os países, os continentes já foram detectando questões, então isto é o tempo do trabalho. Essas fases já têm que estar a produzir que as comunidades se envolvam, não é? E houve entusiasmo e houve empenhamento, não é? Agora é dito, é devolvido. Como? De que modo? Não se sabe bem. A intenção é boa. Parece-me óbvio que temos que envolver de novo as comunidades, não é? Seria preciso aqui, provavelmente, com toda a certeza, sairão indicações a esse respeito. Mas é estranho que não tenham saído já. Estranho neste sentido, talvez devessem ter saído já. E esse é um bocadinho a expressão amargo de boca seria demasiado forte e pesada, mas não podemos deixar de reconhecer que, de facto, não as tais decisões concretas já não é o tempo, mas um mapeamento mais preciso acho que teria sido bom. Eu dizia que houve gente que se entusiasmou, houve trabalho que foi feito localmente para lá das sínteses que saíram a nível local, houve experiências novas, houve escuta de gente de fora, houve gente que se reconciliou e corre-se agora o risco de perder este, não podemos correr este bom risco. hábito, diga. E por isso eu insisto numa maneira de ser igreja e não simplesmente numa metodologia. Portanto, sermos o estilo assim, novo de ser igreja, como se falava. E novo se calhar não é a palavra mais apropriada, porque se nós formos ver, e se formos ver a história, vemos que isso é marca da comunidade, nem sempre vivida de uma maneira clara, nem sempre consciencializada, nem sempre, enfim, tratada como deve ser, mas é marca da comunidade eclesial. Não deixa por isso de estranhar que este tema da sinodalidade cause algumas tensões, não é? E elas, e bem, são refletidas, aparecem refletidas no texto. Como pensar como viver isto, por exemplo, temas interessantes como compaginar a sinodalidade com a comunhão, como compaginar a sinodalidade com a colegialidade. Temas importantes e que devem ser aprofundados, não é? Não para dizer o que é mais importante, o que é que vale sobre o outro, o que é que tem precedência, mas ver que todas estas notas são notas constitutivas da identidade eclesial e da sua missão, que, portanto, não podem faltar. Como é que elas podem ser articuladas? O próprio nome de Sínodo dos Bispos. Não é? Muita gente interroga-se como é que se pode chamar a esta Assembleia Sínodo dos Bispos quando há um número significativo de membros e membros efetivos da Assembleia que não são bispos. Com direito de voto. Com direito de voto. 54 ainda bem que tem direito de voto. Isso é histórico, é um passo importante. Só isso é muito positivo, não é?
mas continuaremos a chamar Sino dos Bispos. Eu, sinceramente, não vejo grande problema nisso, porque é sínodo, não tem que ser sínodo dos bispos. Poderá haver assembleias que sejam só sínodo dos bispos. Terão que ser todas assim. Se não for sínodo dos bispos, fere a sinodalidade. Não me parece. Ela tem que ser entendida nas suas múltiplas declinações e todas elas necessárias para a vida da Igreja. Ninguém quer pôr em causa a dimensão hierárquica da Igreja, o papel absolutamente insubstituível da hierarquia. Não há Igreja sem o ministério ordenado. Não há. Mas a Igreja não se reduz ao ministério ordenado. Não se esgota no ministério ordenado. É uma realidade outra que o inclui, que não pode prescindir dele, mas que vai para além do ministério ordenado. E esta sinodalidade dá conta dessa realidade. Nós não podemos continuar a utilizar expressões como se utiliza, por exemplo, na carta dirigida ao povo de Deus. Eu percebo a intenção, mas isto revela ainda como o chip não mudou. A Igreja deve escutar os leigos. A Igreja não deve escutar os leigos são a Igreja. Como é que é isto da Igreja deve escutar os leigos? Eles fazem parte constitutiva, são identidade, são de pleno direito e, portanto, são Igreja. Percebam o que é que aqui está a ser dito e é positivo, ou seja, que nos temos que escutar todos uns aos outros, mas temos que arranjar maneiras diferentes de dizer, porque a linguagem, as nossas dimensões são performativas, ou seja, a linguagem marca e forma a nossa maneira de pensar. E por isso temos que arranjar maneiras novas de dizer, e esse é também um caminho que temos que ensaiar. Se muitas coisas saíram um pouco nítidas, o clericalismo tem sido das linhas mais debatidas e mais, digamos, sublinhadas, até particularmente pelo Papa, naquilo que vai dizendo e falando nos seus discursos. É algo que ele próprio vê como uma urgência especial, esta questão do poder da Igreja. Claramente, e é talvez, eu aí não tenho medo de utilizar a palavra, um dos maiores cancros na nossa comunidade, a questão do poder. E muitas coisas se equacionam do modo que se equacionam por causa da questão do poder. Porventura até o ensaiar caminhos novos levanta medo, porque o medo de que isso nos possa tirar poder. A categoria do poder não é uma categoria adequada para pensar a realidade eclesial. A categoria adequada para pensar a realidade eclesial é o serviço e não o poder. Claro que o serviço acarreta a capacidade e as competências para tomar certo tipo de ações e de decisões. Ninguém coloca isso em causa. Mas a categoria é o serviço. É muito interessante a homilia do Papa Francisco no encerramento desta sessão da Assembleia, não é? A questão onde claramente surge a questão do serviço. A adoração e o serviço. Adorar e servir a Deus, adorar e servir ao próximo, diria eu, as duas faces da mesma moeda. E são as duas faces da mesma moeda. Se nós pegarmos numa moeda que só tem uma face que se duplica nos dois lados, é falsa. Para que a moeda, entenda-se o que estou a dizer, para que a identidade verdadeiramente eclesial não seja ferida, é este amor e serviço a Deus, amor e serviço ao próximo, exigindo-se um ao outro. É muito significativo que o Papa Francisco tenha de novo lembrado isso na homilia da Eucaristia de encerramento desta sessão da Assembleia Sinodal. Não é? E quando falamos desta questão do poder e do clericalismo, não o podemos colocar apenas na perspectiva daqueles que são sacerdotes? Não. Muitas e se vezes calhar esse seria o problema. Claro. Agora, diga-se também, é verdade, o problema do clericalismo é um problema também de muitos leigos. Agora, diga-se em abono da verdade, que talvez o seja também, porque foi assim que eles foram educados, foi assim que eles foram informados, não é? Ao olhar para o ministério ordenado, desse modo, dessa perspectiva, de a eles compete, ou seja, apesar de termos ultrapassado aquela dicotomia antagónica de igreja docente e igreja discente, em que se dizia formalmente a uns que acaba a competência de ensinar e a outros de aprender, a uns de mandar e a outros de obedecer, a uns de salvar e a outros de serem salvos, e por aí adiante, esse antagonismo e essa dicotomia tão vincada foi
ultrapassada, mas foi ultrapassada a nível de um certo discurso, não a nível das cosmovisões. Uma parte significativa dos cristãos continua a olhar para a Igreja dessa maneira. Até porque te responsabiliza e é exatamente, mais, porque exato, é muito mais passivo e até é mais fácil, porque a responsabilidade não é minha, eu só faço o que me mandam, e até alguns dizem enfim, de uma maneira que a mim me deixa sempre um bocado incomodado: se eu só fizer o que me mandam, nunca erro, porque quem erra é quem manda, porventura, porque eu só estou a cumprir ordens. Não há disto na Igreja. Somos todos corresponsáveis, protagonistas do que é a realidade eclesial, protagonistas no que é a sua identidade e protagonistas no que é a sua missão. Não é? A missão de chegar a todos, a missão de levar a boa nova do Evangelho, da dignificação do ser humano em todas as geografias, em todas as culturas, em todos os momentos da história. Não é? Como é que vê agora, digamos, o itinerário até à segunda parte? Pois, eu penso que é absolutamente necessário que as comunidades voltem a envolver. Se não houver indicações claras, estou convencido que haverá indicações mais claras, menos claras, mas que haverá sugestões de que isto que agora surgiu, que este texto faça eco, tenha uma caixa. Esta imagem é uma imagem interessante, para que, por exemplo, pensemos estou-me a lembrar dela agora, pensemos numa boa partitura que quer ser depois traduzida por alguém que saiba tocar muito bem guitarra. Precisamos do artista que tenha capacidade, precisamos que o instrumento seja bom, não é? Para que faça boa, precisamos que a partitura seja boa, precisamos disto tudo para que depois aquilo verdadeiramente chegue aos ouvidos das pessoas, possa ser fruída, possa de facto alegrar, possa de facto transformar, possa de facto elevar-nos, não é? Esse é o que está agora a acontecer. Temos uma partitura, ainda por cima não está totalmente escrita, pode ser retocada, melhorada, pode-se introduzir novas, acordes, não é? Agora é a altura de cada um pegar nela e a enriquecer, e a ensaiar, e ver, aqui esta nota falta, é preciso acrescentar esta nota porque está aqui um salto de falta, porventura aquela está demais. Esse é o jogo que temos que fazer agora, sem esperar que nos peçam isso. Claro. Eu acho que deve haver agora, é óbvio que os bispos em cada diocese devem tomar essas iniciativas, mas essas iniciativas são também legítimas do ponto de vista dos batizados. Têm toda a legitimidade para se organizar e ensaiar essa partitura. É preciso criatividade, sensibilidade, também empenho, não é? Para não se ficar à espera que eles façam. A voz do Espírito que está a falar na vida e na história. Muito bem, Juan Ambrósio, muito obrigado. É um gosto. A terminar, resta agradecer a sua atenção e convidar para que nos acompanhe de novo amanhã, à mesma hora. Boa tarde, até amanhã, se vos quiser.